Superfícies equipotenciais. São superfícies nas quais todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Bom, vamos discutir alguns detalhes a respeito dessas superfícies. Isso aqui é uma análise de pontos importantes, de superfícies importantes, assim como nós fizemos com o campo elétrico, analisando as linhas de força, que nos davam uma condição de ver como o campo elétrico se comportava em uma região do espaço. As superfícies equipotenciais vão nos dar condições de ver como o potencial elétrico se comporta em uma região do espaço. Então, vamos lá. As superfícies equipotenciais para uma carga pontiforme. Você lembra que nós calculávamos o potencial elétrico fazendo, Kátia quis doar. Lembra que você tem que jogar o sinal da carga elétrica aqui. Uma carga positiva gera um potencial positivo e uma carga negativa gera um potencial negativo. Então, todos os pontos que estiverem a uma mesma distância de uma carga elétrica vão estar submetidos ao mesmo potencial elétrico. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ele está submetido a um potencial VA. A distância é desde a carga até o ponto. Se eu pegar a distância desde a carga até esse ponto aqui, nós temos uma circunferência, ou uma esfera, se a gente pensar em 3 dimensões, né? Todos esses pontos estão à mesma distância da carga. Portanto, essa linha é uma superfície equipotencial. Temos aqui todos os pontos com o potencial do ponto A. A mesma coisa aqui. Todos os pontos sobre essa segunda circunferência estão submetidos ao mesmo potencial do ponto B. Aqui, todos os pontos nessa circunferência estão no potencial do ponto C, e todos os pontos nessa circunferência aqui estão no mesmo potencial elétrico do ponto D. Então, para uma carga pontiforme, nós vamos pensar em circunferências concêntricas na carga, ou em 3 dimensões, esferas concêntricas na carga. Concêntrico significa todas com o mesmo centro, e lá vai estar a carga. Se nós pensarmos nas linhas do campo elétrico, nós poderíamos lembrar que do mais sai, então vou pegar essa linha aqui, e no menos entra, vou pegar essa linha aqui, ok? Então o que nós podemos verificar é o seguinte, as linhas de força do campo elétrico, elas sempre vão cruzar as superfícies equipotenciais formando 90 graus, ok? Uma superfície equipotencial é cruzada por uma linha de força do campo elétrico, sempre formando 90 graus, tá? Além disso, ao percorrer uma linha de força no seu sentido, o potencial diminui, ok? Então aqui, por exemplo, nós teríamos um potencial de 40 volts, aqui 30, 20, 10 volts. E aqui, ó, nós teríamos um potencial de menos 10, menos 20, menos 30 e menos 40, ok? Menos 40 é menor do que menos 10, então continua valendo aqui, ó, ao percorrer uma linha de força no seu sentido, o potencial diminui. As superfícies equipotenciais para um dipolo elétrico. Agora que nós sabemos que as linhas de força do campo elétrico cruzam as superfícies equipotenciais, sempre formando 90 graus, nós conseguiremos traçar superfícies equipotenciais para qualquer sistema de cargas. Vamos olhar o dipolo elétrico. Então, nós temos aqui as superfícies equipotenciais, veja só.
Mas como que a gente chega nessa figura aqui? Então lembra do campo elétrico? Ó, do mais sai no menos entra. Do mais sai no menos entra. Nós tínhamos essa figura peculiar aqui. Ó. Agora, para traçar as superfícies equipotenciais, nós vamos traçar linhas que cruzam, sempre formando 90 graus as linhas de força. Ó. Então aqui está cruzando formando 90 graus. E assim por diante. Ó. Aqui cruza formando 90 graus. Aqui cruza formando 90 graus. Tá? Sempre formando 90 graus em todos os pontos aqui. Ó. Então, se a gente olhar só para as linhas, que são as superfícies equipotenciais, aqui são vermelhas, mas aqui estão em azul, ó, nós teríamos essa figura. Agora, como que a gente vai representar isso aí? Nós vamos representar de forma simplificada assim. Ó. Então, essas linhas vermelhas que vocês veem aqui são as linhas que vão aparecer nos exercícios de vestibular. Ok? Então, você vai ver essa representação aqui, o esquema simplificado. Para um campo elétrico uniforme, nós temos linhas retas, paralelas e igualmente espaçadas. Portanto, se eu traçar uma superfície que forma 90 graus com cada uma das linhas aqui nessa região, ou aqui, essas superfícies serão equipotenciais, ok? No esquema simplificado, nós teremos essa representação aqui. Então, nós teríamos uma linha vertical aqui, tá? Todos os pontos sobre essa linha estão submetidos ao potencial VA. E aqui mais uma linha vertical, VB. Todos os pontos sobre ela estão sob o mesmo potencial elétrico, que é VB. Se nós lembrarmos que ao percorrer uma linha de força no seu sentido, o potencial diminui, aqui nós podemos concluir que o potencial em A é maior do que o potencial em B, que é maior que o potencial em C. Ok? Bom, nós poderíamos então pensar numa característica importante, que é a diferença de potencial. O que é isso? É a subtração entre dois potenciais. Então veja, nós vamos interpretar o AB como sendo a diferença de potencial entre os pontos A e B. Como que nós vamos calcular isso? VA menos VB. O BA, a diferença de potencial entre os pontos B e A. Como que a gente calcula? VB menos VA, ok? Então perceba que isso aqui é uma diferença, ok? Não é uma variação. Se é uma diferença, nós vamos fazer o primeiro menos o segundo, ok? Primeiro menos o segundo. Então, o AB, VA menos VB. O BA, VB menos VA. Além disso, nós também podemos olhar para a diferença de potencial no campo elétrico uniforme da seguinte forma. Veja que se nós andarmos desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, nós saímos de um potencial VA e vamos para um potencial elétrico VB. Mas veja que o que faz o potencial mudar é a distância horizontal aqui, ó. É essa distância e não a distância vertical, ok? Então, você precisa perceber que ao percorrer um campo elétrico uniforme na direção das linhas do campo, nós percorreremos uma distância e, devido a essa distância e ao campo elétrico, nós temos uma DDP. Nós vamos lembrar então da formulinha do DU, ok? DE igual a U, beleza? DE igual a U. Cuidado com esse macetinho, tá? Lembra que no céu a gente tem a formulinha do DU, tá? Cuidado porque o resultado é igual a U, beleza? E aí então nós poderíamos pensar numa nova unidade de campo elétrico. Eu vou passar essa distância dividindo aqui, e o campo elétrico é a mesma coisa que a DDP dividido pela distância. Então as unidades
DDP é volt e a distância é metro. A partir de agora, nós também podemos medir campo elétrico em volt por metro, além de Newton por Coulomb.